Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Testemunhas. Meu nome é Lucas Bezalel, eu sou líder do Ministério de Missões aqui na Primeira Igreja Batista Casa de Deus. Neste episódio você ouvirá a história de um homem que marcou a Birmânia, um dos primeiros missionários americanos que saiu dos Estados Unidos para implantar e traduzir a palavra de Deus a outro idioma. Um homem que impactou mais de 200 mil cristãos birmaneses. O nome dele, Adoniram Judson. Adoniram Judson era um missionário americano. A história conta que ele, com apenas 4 anos de idade, a sua mãe ensinou ele a ler um capítulo inteiro da Bíblia com apenas 4 anos de idade. Na sua adolescência, ele é enviado ao New Boston University e ali ele começa então a estudar a palavra de Deus. Porém, o que se espanta em sua história é que naquela época ele decidiu pelo ateísmo e deixou de acreditar em Deus. E aquele ateísmo era proveniente da França e estava impactando muitas universidades americanas. Adoniram Judson só não esperava que algum tempo depois ele, ao sair de sua casa, ir para a casa do tio, viveria uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Naquela casa, Adoniram Judson teve uma experiência magnífica. Um homem, durante a noite toda, gemendo e clamando e gritando, não o permitia dormir. Porém, depois de algumas horas na madrugada, o choro daquele homem se cessa. E Adoniram Judson vai então observar que tipo de homem é esse que estava naquela pensão. Era nada mais nada menos que Isme, um grande evangelista do evangelho que tinha pregado o evangelho a muitas pessoas, mas tinha decidido também pelo ateísmo. E aquela história impactou tanto e foi como uma flecha no coração de Adoniram Judson de maneira tão profunda que a partir daquele momento ele decide ir para Plymouth, mais ou menos no ano de 1805, para ouvir inúmeras palestras cristãs e ouvir a história do evangelho através de grandes evangelistas. Em 1808, Adoniram Judson decide então pelo ministério pastoral e vai fazer seminário teológico em Andover. Nessa época, Adoniram Judson se casa com Anne, na verdade Anne Judson é sua noiva, e ele escreve para sua noiva o seguinte: em todas as minhas vontades, em todos os meus projetos, em tudo que eu faço, será que essa coisa que eu estou fazendo glorifica ao nosso Senhor Deus? Será que essas coisas que eu estou fazendo enaltecem o nome de Deus? Quizá se na nossa vida nós nos perguntássemos se tudo que nós estamos fazendo glorifica o nome de Deus. Adoniram Judson começa então uma história de temor do Senhor. No ano de 1810, Adoniram Judson se junta com mais 4 amigos para implantar a Junta de Missões Estrangeiras Americanas. Essa que seria uma das primeiras juntas de missões americanas, e ali ele começa um grande projeto missionário em seu coração. Seus pais queriam que ele pregasse em Houston, queria que ele pregasse ali nas cidades vizinhas, mas Deus implantou as nações no coração de Judson. Quando Adoniram Judson casa-se com Anne, depois de 12 dias, ele pega um barco e viaja até a Índia. E na Índia, ele começa o seu chamado missionário. A sua esposa Anne Judson fica grávida e ainda na embarcação ela ainda sofre um aborto. Ela ficou muito doente e sofreu muito. Depois de alguns anos, eles tiveram mais uma filha. Ela pegou febre amarela e morreu. Mas nenhuma dessas lutas e nenhuma dessas perdas da vida de Adoniram Judson fizeram com que ele parasse de evangelizar e pregar o evangelho. Na verdade, a história conta que Adoniram Judson foi completamente perseguido e por conta de tentar pregar o evangelho na Birmânia, ele foi preso. E preso em um lugar completamente imundo, cheio de umidade, escuro e vazio. E naquela prisão ele permaneceu por 2 anos. Nesta prisão, a única coisa que Adoniram Judson tinha era a tradução da Bíblia para os birmaneses escondido dentro do seu travesseiro. Os homens poderiam tirar todas as coisas de Adoniram Judson, mas não conseguiam tirar
a paixão pela palavra de Deus. Adoniram Judson completa a tradução da palavra de Deus aos birmaneses. Hoje, a Birmânia foi completamente alcançada pelo Evangelho e totalmente transformada pela luz do Evangelho da palavra de Deus, porque um homem como Adoniram Judson decidiu traduzir a palavra de Deus, decidiu abrir mão de tudo que ele vivia nos Estados Unidos, do seu conforto, da sua família, da sua história, decidiu até mesmo pôr em sacrifício toda a sua família, seu casamento e tudo que ele estava vivendo por amor à palavra de Deus. Ele e a sua esposa não desistiram. Eu gostaria de agora ler o que está escrito na lápide, no túmulo de Adoniram Judson, para que você seja inspirado por este homem. Está lá escrito: Reverendo Adoniram Judson em memória. Lugar do seu nascimento, Malden. Lugar do seu sepultamento, o mar. O seu monumento, os salvos da Birmânia e a Bíblia birmanesa. A sua história às alturas. Que o Senhor Jesus possa te levar às alturas do Evangelho e que você se comprometa na tradução bíblica. Eu não sei se você sabia, mas existem mais de 1000 línguas que ainda não conhecem a palavra de Deus e não existe Bíblia em seu completo idioma. Você sabia disso? Que você possa ser impactado por essa história e compartilhar esse vídeo com seus familiares e seus amigos, para que eles sejam impactados por alguém que não desiste e que, não importa a perda, eles estão firmes na rocha que é Jesus Cristo. O meu nome é Lucas Bezalel, eu sou o líder do Ministério de Missões aqui da Casa de Deus. Curta esse vídeo e inscreva-se nesse canal e coloque aqui embaixo os comentários. Você pode comentar também nomes de homens e mulheres de Deus que marcaram a história. Um abraço, Deus abençoe você e até o próximo episódio do programa Testemunhas.